Bom dia a todas e a todos. Eu recomendo o livro da Manuela. Na sexta-feira passada houve o lançamento em Natal. Eu tive a oportunidade de adquirir o livro, inclusive está aqui na minha mochila, li em 2 horas e meia. Ali é um livro muito bonito, muito interessante, uma diagramação linda. A parte gráfica do livro maravilhosa, o conteúdo fantástico, contando as experiências dela, numa perspectiva política, de uma mulher inserida na política e as suas dificuldades enquanto mãe, dentro de um ambiente marcado pelo patriarcado, pelo machismo. Então, eu realmente recomendo a leitura do livro, é um histórico para esses tempos em que vivemos. Eu queria agradecer ao convite, que, na verdade, é uma grande responsabilidade estar aqui, primeiro em decorrência de eu estar substituindo a deputada Natália Bonavides, que, em decorrência de compromissos no exterior, não pôde vir, indicou meu nome, e Edu, muito gentilmente, acatou a sugestão dela, e estou aqui nessa primeira responsabilidade, e a segunda grande responsabilidade é dividir a mesa com essas pessoas maravilhosas, Marcelo, Raquel, Marília e Diego. Marcelo, de quem acompanha os textos desde a minha época de faculdade, no blog Sem Juízo, um grande responsável pela minha formação humanista acadêmica, fora da gaiola, da caixinha epistemológica e manualesca das faculdades de Direito. E Marília, um reencontro, né? Eu conheci Marília em 2015, em Lusiânia, em Goiás, e feliz reencontrá-la, não só num evento, mas estar dividindo esse espaço com ela. Tinha até uma foto com ela, acho que ela não lembrava, nós tiramos uma foto aqui, Marília. Ela, que beleza. Continua linda. Então, a fala de Marcelo foi perfeita em apontar que, pelo menos na minha avaliação, de que nós, nesse processo de enfrentamento, nós devemos ser um pouquinho menos republicanos. Primeiro porque eles não estão sendo republicanos conosco, muito pelo contrário. E esse não é um conselho de agora, isso não é novidade, não é novidade. Quem leu o livro, da entrevista do Lula, lançado pela Boitempo, que é uma entrevista ao Juca Kfouri, a Maria Rita Kel, salvo engano, a Maria Inês Nassif, tem um momento do livro em que Lula fala que assim que foi apresentada a denúncia pelo Ministério Público Federal contra ele, a do famoso PowerPoint, ele teve uma conversa com o Nilo Batista, ex-governador do Rio de Janeiro, advogado criminalista. E Nilo olhou para ele e fez: presidente, não se preocupe, essa denúncia é frágil. Isso ele relata nessa entrevista. Essa denúncia é extremamente frágil. Não há possibilidade nenhuma, do ponto de vista técnico, obviamente, de ocorrer uma condenação com base nisso que eles estão alegando. E, de fato, não há dúvida nenhuma que, do ponto de vista probatório, técnico, toda a tese do Ministério Público Federal é extremamente frágil. Há um despacho, inclusive, depois da decisão, houve uns embargos. A defesa do ex-presidente Lula apresentou uns embargos, e no despacho, na decisão desses embargos, o próprio Sérgio Moro colocou: esse juízo jamais afirmou que o ex-presidente Lula recebia dinheiro em decorrência de 3 contratos com a Petrobras. Ora, mas é exatamente essa denúncia, cara pálida. É exatamente essa denúncia. Então, eles não estão sendo republicanos. Eles não estão sendo republicanos. É só a gente ver os contorcionismos interpretativos dados à lei para manter Lula preso, para impedir que Lula dê entrevistas, para manter Lula incomunicável, para impedir que Lula participe de ritos fúnebres de pessoas próximas ou de sua família. Então, o referencial liberal é importante no sentido de apontarmos que esse projeto de sociedade, baseado no devido processo legal, baseado no respeito à lei, está sendo violado. Mas o referencial liberal é uma gaiola, que nós não podemos nos limitar a ela. E quem falava isso, não sou eu, eram Engels e o Kautsky no socialismo jurídico. Em determinado trecho eles colocam: a greve é burguesa? Não. A greve não é burguesa, mas o direito de greve é um direito burguês, porque castra todo o potencial emancipatório fora da perspectiva liberal burguesa, que a greve pode vir no sentido de emancipar a classe trabalhadora. Se nós nos colocarmos na arena deles e vislumbrarmos a luta dentro dessa arena, é uma batalha perdida. Engels coloca no socialismo jurídico, é uma batalha perdida. Nós devemos lutar dentro desse referencial institucional, mas com os olhos fora, pensando na luta política. Por isso que todas as peças de defesa de Lula são impecáveis do ponto de vista técnico, mas
se nós jogarmos todas as fichas na institucionalidade, se nós jogarmos todas as fichas em habeas corpus, que são fundamentais, naturalmente, em recursos, que também são fundamentais, mas não se autorreferenciam, é uma batalha perdida. E isso, o próprio Lula, ele demonstrou muita lucidez. No podcast Café da Manhã da Folha de São Paulo, da segunda-feira passada, há um relato do jornalista Walter Nunes, um jornalista da Folha, sobre o dia a dia de Lula na prisão. E ele deixa muito claro que sabe que a prisão dele, a manutenção dele na prisão, a mantença dele na prisão, está diretamente relacionada à correlação de forças fora da prisão. O próprio Lula tem consciência disso. Isso não é um entendimento técnico e jurídico. Se a prisão dele é política, fora dos parâmetros legais estabelecidos, a soltura dele também vai ser política dentro da correlação de força da sociedade que está fora. Não é um recurso, não é um habeas corpus que vai soltar o Lula. Isso está muito claro. Isso está muito claro. E, tipo, se nós formos muito republicanos, nós vamos perder essa luta, até porque a nossa história é pródiga em exemplos de como o outro lado não é republicano. Nós, do campo progressista, nós temos esse vício, essa característica histórica de sermos republicanos demais, quando, se nós pegarmos o comunismo, esquerdismo, doença infantil do comunismo do Lenin, ele já fala, o partido bolchevique só sobreviveu em decorrência de ter adotado práticas lícitas e ilícitas. Se nós nos mantivéssemos dentro da moldura institucional da democracia liberal burguesa, nós teríamos sido varridos. Essa é uma lição de Lenin, que escreveu há 100 anos aproximadamente, que nós deveríamos tomar para agora. Vamos pegar a história do Brasil. Vargas. Em 1955... as acusações de corrupção contra Vargas fizeram com que a aeronáutica montasse uma comissão paralela de investigação, fora totalmente dos órgãos institucionais de segurança pública, com a Polícia Civil, Polícia Federal. Na hora, a oposição, no caso da situação, apelidou de República de Galeão. E esse apelido, que era pejorativo, foi apropriado como algo positivo, a exemplo da República de Curitiba. Isso em 1955. Esse processo fez com que Vargas morresse, se matasse. Não queriam que Juscelino assumisse. Na época, com o suicídio de Vargas, assumiu o presidente João Café Filho, que é meu conterrâneo, potiguar. Inclusive, há um time lá em Natal, o Alecrim, que ele foi goleiro. Eles costumam falar que é o único time de futebol do Brasil cujo goleiro virou presidente da República. É o Alecrim. O último título foi 85. Ah, meu Deus. Enfim, assumiu o Café Filho, vice-presidente da República, que ficou doente. Logo depois, o presidente da Câmara, que era Carlos Luiz, assumiu a presidência da República e começaram as conspirações com a UDN para impedir que JK assumisse. E eles iam conseguir que JK não assumisse. Aí parte aquela frase que foi dita em Vargas e também foi dita em JK por Carlos Lacerda. Não pode se candidatar não pode ser eleito, se for eleito não pode assumir, se assumir não pode governar. JK só assumiu porque um general chamado Henrique Duffels Batista Lott colocou literalmente tanques na rua. Literalmente. É o contragolpe de novembro de 55. Cercou o apartamento em que Café Filho estava internado, botou guardas ao redor do Palácio Guanabara, colocou tanques na rua e assim conseguiu com que a Constituição fosse cumprida. Agora imagine só, se alguém chegasse e falasse, não, vamos entrar com recurso. Vamos entrar com recurso. Enquanto Lott fazia isso, a mosca azul chegava zumbindo no seu ouvido. Assuma a presidência, Lott. Mas ele, um general legalista, falava, não vou assumir. Quero que a Constituição de 46 seja cumprida e o presidente Juscelino Kubitschek assuma. Ponto. Jango foi deposto do Ministério do Trabalho depois de pressão dos militares. Em 1961, com a renúncia de Jango, começaram novas mobilizações para que Jango não assumisse. Ele só assumiu, mais uma vez, porque o cunhado dele, um cara chamado Leonel de Moura Brizola, colocou nos porões do Palácio Piratini a Rádio Guaíba e articulou no Brasil todo a campanha da legalidade e, mais uma vez, literalmente, deu armas à população. Se não fosse isso, Jango não teria assumido e conseguiram aprovar um parlamentarismo ainda para tirar poderes de Jango. Mas se Brizola não tivesse, literalmente, gente, não é metáfora, literalmente, ele ofereceu armas à população. Não estou falando que a gente tem que sair atirando, não, pelo amor de Deus, a gente pode discutir isso depois, tá? A gente pode deliberar isso depois nos encaminhamentos, né, Edu?
Eu acho que nessa brincadeirinha já estava todo mundo em cana, né? Mas, enfim, a gente pode tirar como encaminhamento, né, Edu? Não, deixa pra lá. Tá filmando, né, rapaz? Oh, meu Deus. Mas, enfim. O que acontece é que, com a campanha da legalidade, Jango pôde assumir. O mais interessante é que, em 1947, sob o governo de Dutra, o PCB entrou na legalidade. Nas eleições de 46, o PCB elegeu 14 deputados, dentre os quais estavam Carlos Marighella e Jorge Amado, e um senador, Luiz Carlos Prestes. E Dutra garantiu a legalidade do PCB. Dutra, não, vocês, partido que representa um segmento considerável da sociedade e dentro do Estado Democrático de Direito está legitimado a participar do processo eleitoral e ocupar espaços de deliberação institucional como o parlamento. Ademar de Dutra, Ademar de Barros, aliás, também se pronunciou no sentido de garantir a legalidade do PCB. Só que, em 47, o Dutra ele teve um alinhamento muito, eu diria que caricato aos Estados Unidos, que se assemelha bastante com hoje, né? Tem uma piada do Dutra, em que ele foi errar o Dudu, exatamente, vocês conhecem. Ele chegou para o presidente Truman, né? E o Truman chegou, how do Dutra? Ele respondeu, how true, Truman. Mas o melhor encontro dele na ponta da amizade, quando foi cumprimentar Evita Peron, né? Foi como? Muito prazer. Evita Peron, mas vou evitar. Eu não vou nem ver ele. Não, pois é, era um alinhamento muito... Inclusive, esse alinhamento caricato com o Truman fez com que o Brasil perdesse reservas comerciais ao abrir o mercado brasileiro para chiclete, para Coca-Cola. É mais ou menos semelhante esse apoio caricato incondicional a Trump, que faz com que o Brasil perca espaço no mercado árabe de carne. Você vê, a história se repete a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa, né? Então... Em 1947, começou o processo de cassação do PCB junto à Justiça Eleitoral. Na época, todas as lideranças do PCB falavam, não se preocupem, não há a mínima condição técnica de sermos cassados. Nós temos o compromisso de Dutra, nós temos o compromisso do Ademar de Barros, nós estamos na legalidade, não há quem nos tire. Aí o procurador eleitoral, na época, o seu Barbeiro, deu parecer favorável. Marighella acalmou a militância, e isso está na biografia dele. Está na biografia dele, do Mário Magalhães, que vai ser agora lançada, transformada em filme pelo Wagner Moura. Vai ser lançada agora em abril, esse mês, se não me engano. Então, era o processo eleitoral e o PCB, confiante de que jamais seria cassado. Era lideranças indo para o cinema durante... É exatamente isso, durante o julgamento. Eles haviam a certeza de que não seriam cassados. No momento que eles viram a água batendo no bumbum, eles recorreram a Dutra. Você se comprometeu conosco. Eu não me comprometi com ninguém. Chegaram para Demos, governador de São Paulo. Olha aqui, ó, a sua carta de comprometimento conosco, e ele, abre aspas, essa carta eu uso para limpar a bunda, fecha aspas. Então, o PCB foi cassado, teve seu... E, meses depois, o mandato dos parlamentares do PCB foi cassado e entraram novamente na clandestinidade. Não há... Imagine só, vamos resolver isso com recursos eleitorais. Se nós, mais uma vez, nos limitarmos a essa arena, nós vamos perder. Principalmente no que diz respeito à questão dos movimentos sociais. É importante que nós apontemos a contradição, por exemplo, dos movimentos sociais, eles se organizarem legitimamente do ponto de vista constitucional, direito à associação, direito à manifestação política, republicanismo, cidadania, direito de, por meio de uma associação dentro dos parâmetros constitucionais, fazer pressão nos órgãos e na estrutura estatal para conseguir que determinados objetivos constitucionais são do papel. Gente, não há dúvida de que o MST, de que o MTST, de que o MLB, dentro do ponto de vista constitucional, eles estão dentro desses parâmetros. Não há dúvida para a gente, nem para eles. A questão é que nós somos republicanos, eles não. Essa é a questão. É muito fácil, incontestável, nós fazermos a defesa dos movimentos sociais dentro dos parâmetros constitucionais. Mas, se nós limitarmos a esses parâmetros, nós perderemos. Porque, novamente, eles têm plena consciência de que perdem nessa arena.
eles têm plena consciência de que o processo de avanço desse projeto de sociedade que Marcelo colocou na fala dele depende exatamente da ruptura com esse programa, com o grande pacto civilizatório que foi a Constituição de 1988, que é importante enquanto estratégia tática para nós defendermos direito, mas nós não podemos nos manter nela sob seus limites, porque nós perderemos. A história é pródiga, mostra isso. Se nós somos republicanos demais, a gente perde. No 18 Brumário de Luiz Bonaparte, Marx explica: o Estado não é criador do capitalismo. O Estado é cria do capitalismo. E se ele é cria do capitalismo, isso um pensador soviético assassinado nos expurgos de Stalin chamado Pachukhani já falava. Se ele é cria do capitalismo, o direito, a finalidade principal, diria até que única do direito, é ser um reflexo da forma mercadoria, de modo que o fluxo do capital da mercadoria siga livre. É por isso que há uma dificuldade imensa de direitos sociais, direitos que vão além da perspectiva liberal clássica, saírem do papel. Até a própria perspectiva liberal clássica é difícil sair do papel. É difícil não, porque esse projeto de sociedade é uma grande falácia. Revolução Haitiana, 1804. A Revolução Haitiana, a principal revolução, o primeiro país liberto, o primeiro país latino-americano que se libertou do jugo colonial, expôs os limites da Revolução Francesa e do projeto que a Revolução Francesa trouxe para a sociedade. Porque, veja bem, em 1804, o Toussaint Louverture, que era o líder da Revolução Haitiana, ele organizou, junto com as demais lideranças, com base nos princípios da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Só que Napoleão Bonaparte mandou as tropas francesas ao Haiti para reprimir essa revolução. Quando as tropas estavam se aproximando, ouviram os ex-escravos cantando uma música que a princípio não era possível identificar. Eles foram se aproximando e perceberam que essa música era marselhesa. E quando os escravos libertos viram as tropas napoleônicas chegarem, olharam e falaram: que ótimo que vocês vieram aqui nos ajudar. Liberdade, igualdade e fraternidade. Eis os limites dessa liberdade. Não é liberdade para tirar os negros e negras da senzala. Não é liberdade em sua acepção mais radical e definitiva. É liberdade de contrato. É liberdade burguesa, gente. É liberdade de você contratar, de você vender sua força de trabalho. Por isso, esse projeto de sociedade nós defendemos, mas nós defendemos como estratégia, como tática para um projeto de sociedade em que a liberdade seja realmente efetiva, radical, definitiva. Não essa liberdade burguesa, cujas contradições foram apontadas pela Revolução Haitiana e seguem apontadas até hoje, no momento em que propõe-se criminalizar o direito à associação, o direito à liberdade de expressão, sobre o qual constitucionalmente se amparam os movimentos sociais. Essa é a lógica, que a liberdade burguesa é a liberdade de acordo com os códigos mercantis. Fora desses códigos mercantis, se apresentar um mínimo obstáculo ao processo, ao arrojamento do processo de acumulação do capital, essa liberdade, mesmo amparada do ponto de vista constitucional, é criminalizada. É criminalizada. E daí, para criminalizar associações, para prender pessoas sem provas, é num instante. Para criminalizar movimentos, é num pulo. É num pulo. Eis os limites civilizatórios da modernidade, desse projeto de sociedade que nós defendemos, mas nós não podemos nos limitar a ele. Como Marx diz na famosa crítica ao programa de Gotha, nós não podemos nos limitar ao estreito, abre aspas, ao estreito horizonte jurídico, porque senão nós perdemos. Aqui eu tenho quanto tempo? É porque eu estou falando aqui. Eu agora me toquei que tem um limite de tempo, meu Deus, desculpa. Vamos lá, você pode rebolar alguma coisa em mim, tá? Eu percebi que teve um problema ali, epistemológico, com a expressão rebolar no mato, né? Eu rebolo no mato também. Essa parte do republicanismo está muito boa. Certo. Você rebola uma caneta em mim, tá, Raquel? Pode jogar. Vamos lá. A lei antiterrorismo, como o Marcelo perfeitamente colocou,
essa lei antiterrorismo, o Cardoso foi avisado na época, não foi, Marcelo? Foi avisado, olha, mas a gente vai evitar criminalizar o movimento. Sim, mas vem uma pessoa mal intencionada e coloca uma emenda ali que passa a criminalizar. Tipo, não fez uma leitura no sentido de que a lei é suficiente para não criminalizar os movimentos sociais, quando isso poderia acontecer ignorando essa perspectiva da liberdade, enquanto, principalmente, fora dos códigos, fora das fantasias dogmáticas jurídicas, que eu costumo chamar, enfim, eu ouvi essa expressão fantástica, e eu costumo, esses ursinhos carinhosos do direito, vamos dizer assim, que acham, Estado democrático de direito, bacana, tal, mas, por favor, não é o teto, né, gente? Manifestação pacífica, interessante. Competição online. Raquel, fazer o Avaz, né, Raquel? Isso me lembra essa questão da petição. Essa questão da petição online que Raquel trouxe é um exemplo que eu queria acabar com ele, mas Raquel deu o gancho, eu vou aproveitar esse gancho. Em 1910, houve a revolta da Chibata no Brasil, que foi liderada pelo João Cândido, o Almirante Negro. Até uma música de Aldir Blanc e Paulinho da Viola, João Bosco, do Almirante Negro. Enfim, é aquela coisa que a gente sabe, né? Os marinheiros eram submetidos a castigos físicos e o João Cândido liderou a revolta da Chibata. Na época, quem era senador da República era um cara chamado Rui Barbosa. E o Rui Barbosa, é porque esse trecho está num livro do Galeano, Século do Vento, volume 3. Eu esqueci de trazer e não encontrei na internet. Em que o Rui Barbosa ele se manifesta sobre a revolta da Chibata, ele fala mais ou menos assim. Muito bacana essas pessoas se organizando, mas eu acho que elas deveriam recorrer aos meios institucionais ao invés de ficar se amotinando. Deveriam entrar com habeas corpus e recorrer ao judiciário para fazer valer seu direito, ao invés de ficar se organizando em motins e essas formas bárbaras de organização. É mais ou menos isso, né, Raquel? Vamos fazer uma petição online. Vamos fazer uma ciranda. Enfim. Isso é o que diferencia nós comunistas, viu, Raquel? Mas vamos lá. Na Copa de 2014, por exemplo, então o secretário-geral da FIFA era um cara chamado Jerome Volk. E a gente sabe que a forma de organização, de expropriação de excedentes, de acumulação do capital por meio da realização de mega-eventos como a Copa do Mundo é uma das formas do neoliberalismo de, por meio do subjugamento de soberanias nacionais, conseguir arrojar e aprimorar as formas de acumulação. E o Jerome Volk, que era então secretário-geral da FIFA, deu uma entrevista, eu falo com muita propriedade também, porque lá em Natal foi uma das cidades sedes da Copa, eu participei desse processo, a Fortaleza também foi, né? E eu participei desse processo de defesa dos atingidos pelas obras da Copa. O Jerome Volk falou, tem um determinado momento que ele fala numa entrevista, democracia é horrível para a gente aplicar o que a gente quer. Tipo, quando ele fala que democracia é horrível, a questão de ter que passar no parlamento, ter que passar uma lei, ter que deliberar, ter que ter código de defesa do consumidor. Então, se eu chego aqui e vejo instrumentos próprios da democracia liberal que atravancam o capital, faço o quê? Suspendo. Mais ou menos o que aconteceu com o Código de Defesa do Consumidor em relação ao entorno dos estádios, que só poderia ser vendido produtos licenciados da FIFA. Nem a livre concorrência é respeitada. Você vê, é um projeto de sociedade tão falacioso que a livre concorrência ela é muito conveniente colocar em defesa desse projeto quando não é conveniente. Nem isso é respeitado. O caso também na Bahia, das baianas do acarajé, porque o acarajé não poderia ser vendido no entorno da Fonte Nova, porque o acarajé não estava licenciado pela FIFA. O acarajé tinha que vir com a marca da Budweiser, da McDonald's, por exemplo. Gente, isso aconteceu. A Associação de Baianas do Acarajé teve que se mobilizar para garantir que o acarajé, que é um patrimônio cultural da Bahia e do Brasil, da Bahia, pudesse ser vendido na Bahia. Gente! Cadê a livre concorrência, pô? Bote tem que ser o acarajé. Agora, se o Bob fizesse um acarajé, né? Acarajé gourmet, por favor, gente, por favor. Não se compara o sanduíche com o acarajé. Pois não tem comparação, cara. Tem que ser o acarajé do Bob's. A questão é que no modo de produção capitalista, em sua expressão institucional, que é a democracia liberal burguesa, no momento que o conteúdo sobrepõe a forma, o conteúdo cai. O impeachment de Dilma foi isso. Ora,
ela foi legitimamente eleita. Não cometeu crime de responsabilidade. Exatamente. Tipo, não tem como nós tirarmos ela pela institucionalidade. Vamos fazer um crossfit hermenêutico, um contorcionismo interpretativo, um malabarismo interpretativo para enquadrar ela em responsabilidade fiscal, para dar um verniz de legalidade. Tipo, o conteúdo não pode se sobrepor à forma. A mesma coisa que aconteceu em 1960 no Congo, quando houve uma festinha para comemorar a liberação do Congo em relação à Bélgica, e quem foi eleito foi Lumumba, que era um cara anti-imperialista. Foi um ano para Lumumba ser assassinado pela CIA, gente. Um ano. Não era para Lumumba ser eleito, era para ser alguém alinhado com o Império, de modo que aquele modo de apropriação de excedente, aquele laço de relação pós-colonial se mantivesse. Aí elege uma pessoa que luta contra aquilo. Não, o conteúdo não pode se sobrepor à forma. A Suprema Corte Eslovena, por exemplo, 6 minutos? 5, né? Pronto, vou correr. A Suprema Corte Eslovena, por exemplo, um plebiscito, foi colocado um plebiscito para decidir se políticas de austeridade iriam ser aplicadas no país ou não. A Suprema Corte vetou porque podia gerar danos à economia, vide mercado financeiro. Mesma coisa nas eleições na Grécia em 2015, quando o Syriza foi eleito e foi tirado e teve que apresentar um novo projeto após ter vencido um plebiscito de acordo com a vontade da troika do mercado financeiro para ser eleito novamente agora de acordo com o mercado financeiro, não que é de acordo com o que a população grega queria, de acordo conforme ela própria se manifestou no referendo. E outra, você pega os objetivos dos movimentos sociais, vou pegar 2, que são os maiores do Brasil, eu julgo, que são a reforma agrária e a questão do déficit urbano, do déficit habitacional, são questões que estão previstas na Constituição. O artigo 184 da Constituição prevê a reforma agrária, a desapropriação para fim de reforma agrária. O Estatuto das Cidades prevê institutos como o IPTU progressivo, que não é aplicado porque, do ponto de vista prático, confronta o direito à propriedade privada, confronta o capital. Então, não há inovação na roda. Não há inovação na roda. É por isso que, mais uma vez, eu vou ficar batendo até que nós assimilemos isso. É importante que nós defendamos a institucionalidade com os olhos fora dela. Com os olhos fora dela. Falar reforma tributária. Aí é outra mesa. Pois é, de lucros e dividendos. Você tem ideia, gente? 3 famílias controlam o Itaú. Uma dívida, várias mesas. Tipo, três famílias controlam, tem um controle acionário do Itaú. Moreira Salles, Vilela, Setúbal. 2017, 9 bilhões foram a título de lucros e dividendos foram distribuídos para essas famílias. Nenhum centavo foi tributado. Agora, o seu golzinho, 2014, financiado em 35 vezes, por exemplo, você está entendendo? 9 bilhões sem que um centavo tenha sido tributado, porque os lucros e dividendos não são tributados no Brasil, mas aí é outra conversa. A própria dinâmica da emenda constitucional 95, a emenda do teto de gastos, mostra como o pacto civilizatório que representa a Constituição de 88 foi suspenso. Gente, segundo o IPES, nos próximos 20 anos, durante a vigência dessa emenda, serão 743 bilhões a menos na saúde. Serão 24,5 bilhões a menos na educação, segundo estudo de comissão técnica da Câmara dos Deputados. Serão 862 bilhões a menos na assistência social, que é que cuida de idoso, pessoas em situação de vulnerabilidade social, criança e adolescente, pessoas com dificuldade de mobilidade física. O projeto constitucional ele foi completamente suspenso para que o rentismo drene boa parte dos recursos da riqueza socialmente produzida, para que essa riqueza coletivamente produzida seja cada vez mais apropriada do ponto de vista privado. Em 2017, enquanto a renda dos mais pobres diminuiu 12,7%, a renda dos mais ricos aumentou 11%, e o Brasil cresceu de 41 para 53 bilionários. Num contexto de crise, de recessão econômica. Tem uma... Já para finalizar, né, Raquel? Na ópera dos Dois Vinténs do Brecht, ele faz aquela famosa citação dos bancos, né? O que é assaltar um banco? O que é fundar um banco? O que é assaltar um banco diante de fundar um banco, né? Eu acho que é Brecht. A Brecht, então, chupou de Lenin. Porque ele fala isso na ópera dos Dois Vinténs, né? Aquela história
da tira de couro do Alto da Compadecida, na verdade vem do Mercador de Veneza, mas não vem do Mercador de Veneza, vem de contos árabes. Então, se a gente for, né? Shakespeare não pega, né? É mais ou menos isso aí. Lenin pegou de Brecht, a Brecht pegou de Lenin, que deve ter pego de... Enfim. Não é... Lenin, Brecht, enfim. A gente já citou Lenin, a gente cita Brecht para poder, né? Então ele fala, o que é assaltar um banco diante de fundar um banco? A grande lição que ele fala disso, o que é você defender, o que é a institucionalidade diante dos danos que essa própria institucionalidade causa. E a gente tem que ter isso em mente. Alguém aqui leu Ensaio sobre a Lucidez de Saramago? Vocês lembram que o fato de eles votarem em branco é criminalizado? E que o fato de votar em branco está previsto na Constituição, não é crime, não é nada, mas no momento que votar em branco fere determinados interesses, não interessa se é albergado pela Constituição, vai ser criminalizado. É isso que acontece no ensaio sobre a solidez. O ensaio sobre a lucidez é o voto em branco criminalizado. E nós temos que ter isso em mente, porque, novamente, se nós nos limitarmos à institucionalidade, nós vamos perder. E nós temos que lutar dentro da perspectiva liberal burguesa, institucional, mas sem tirar os olhos de fora, porque é lá fora que a batalha vai ser vencida. Muito obrigado, gente.